Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para a palavra do Eterno, do livro de Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Graças a Deus que o Senhor deu-nos esta oportunidade de estarmos aqui para glorificarmos o nome dEle na beleza de sua santidade. Glória a Deus. O capítulo de número 2 de Colossenses, louvado seja Deus por esta rica e extraordinária palavra que o Senhor tem nos ofertado, nos presenteado, para que nós possamos alimentar as nossas almas e para combatermos o mal através da palavra de Deus. Aqui o Paulo fala sobre o interesse de Paulo pelos colossenses. Qual era o interesse de Paulo pelos colossenses? E nós podemos transferir uma pergunta: qual é o nosso interesse a respeito das pessoas, a respeito das almas? Paulo tinha um interesse sobre essas almas, e o interesse de Paulo aqui era único, era espiritual. Paulo não trabalhava na finalidade de aproveitar a situação como ministro para se favorecer no sentido econômico, mas sim Paulo tratou aqui no capítulo 2 de alguns temas de doutrina a qual os irmãos estavam meio fora da palavra. Então Paulo ajustou a doutrina e o interesse de Paulo por essas almas. Aqui no versículo 1 diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tem por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então Paulo fala que ele tinha uma grande luta, um grande combate pelos crentes de Laodiceia. Laodiceia é a famosa igreja do capítulo 3 de Apocalipse, né? A igreja rica, a igreja próspera, a igreja capitalista, a igreja que estava fora da doutrina bíblica. E Paulo fala que ele tinha um grande combate pelos que estão em Laodiceia e pelos irmãos que estão em Colossos. Laodiceia e Colossos eram cidades próximas, cidades vizinhas, né? Bem próximas. Então Paulo falou que teve uma grande luta por estas igrejas e por todos quantos não viram o rosto dele, por todos quantos não conhecia Paulo pessoalmente. Aqui está falando que Paulo não conhecia Colossos e nem Laodiceia, e não tem nenhuma referência no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo esteve em Colossos ou esteve em Laodiceia. Então Paulo da prisão fala essas palavras, que ele tinha um grande combate, ele lutava pela doutrina desta igreja, porque alguns estavam dispersos, porque outros queriam mudar a mensagem central do Evangelho, que é cristocêntrica, que é Cristo no centro, para colocar outras doutrinas que verdadeiramente não levam ao meu arrependimento, não leva à mudança
de vida não leva a mudança de caráter. Porque o Evangelho é isso: mudança de vida, mudança de rota, mudança de caráter. Nós que somos crentes na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós corremos e combatemos contra todas as hostes espirituais da maldade, e nós combatemos com todos aqueles que é contra a nossa permanência na fé. E tudo aquilo que é doutrina herética nós reprovamos, porque apenas adoramos um único Deus, um único Senhor, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pode dar glória a Deus aí bem alto. Fica dando glória a Deus baixinho. Dando glória a Deus alto, né? O versículo 2 diz assim: para que os seus corações sejam consolados, eles estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude e da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Cristo é o mistério de Deus, né? A palavra ela fala que Paulo ele combatia, ele lutava para que os corações dessas pessoas estivessem felizes, consolados, e que a igreja estivesse unida. Você vê quem é de Cristo e quem não é. Quando você fala a palavra, quando você doutrina, aí você vai ver onde está o erro, onde está a causa que afasta o homem de Deus. É você espremer e mostrar quem está no comando é Cristo e depois o sacerdote, porque se não for assim, o evangelho vira bagunça. Então Paulo está colocando em ordem. Paulo, como o apóstolo da nova aliança, Paulo está colocando em ordem. Eu combato em favor dos crentes que estão em Laodiceia, que não viram a mim com o meu rosto, que não me conheceram, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, né? Tem que ter a plenitude da inteligência espiritual, porque a inteligência, não existe inteligência na Terra, né? Existem informações. Tem pessoas que recebem informações e adquirem algum conhecimento prático, teórico, mas a inteligência espiritual do céu, ela sobrepuja as coisas transitórias, as coisas terrenas. Louvado seja Deus. Então, o crente verdadeiro que tem o Espírito de Deus, ele é consolado por Deus, ele está unido no amor, no enriquecimento da plenitude de inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Cristo se revelou a você, Cristo se revelou a mim. Irmão, seja inteligente. Você tem. Então vamos para o pessoal daqui. Seja inteligente. Pensa, para que eu vou estar perdendo meu tempo aqui com 3, 4 pessoas? Para que eu vou estar perdendo meu tempo aqui? Fala para mim. Não, sim, para que eu estou perdendo meu tempo aqui? É só você analisar. Eu não tenho interesse de nada. Meu único interesse é Cristo, como que é o de vocês. Se o meu interesse fosse capitalista, eu estaria em outro lugar. Estaria num lugar mais sofisticado, não é verdade? Que tenha mais recursos. A igreja aqui dos Colossenses era uma igreja pobre, como nós. A igreja de Laodiceia era a igreja rica. Apocalipse é só você ler lá, né? Leia lá em Apocalipse, deixa eu mostrar para você, depois você lê na sua casa, né? Era uma igreja riquíssima, né? A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha, né, a 7ª carta, Apocalipse capítulo 3 e o verso 14, 3:14. Depois você lembra e você vê quem era a igreja de Laodiceia. E
Paulo tinha um grande combate. Está falando aqui que ele combatia, né? Ele lutava pela igreja de Laodiceia, cujo essas pessoas não tinham conhecido ele pessoalmente, não tinham visto o rosto dele. Paulo estava preocupado com aquelas almas. E nós estamos aqui por quê? Porque nós estamos preocupados com a vida espiritual das pessoas. Não é verdade? E outros já não importam com a sua vida espiritual. Outros não levam a sério a vida espiritual. Leva a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. E sabemos que há um combate, há uma luta espiritual, existe uma guerra espiritual que trava o mundo físico, que trava as pessoas nas suas concupiscências, que trava as pessoas nos seus deleites, que trava as pessoas para não enxergarem a verdade, para não conhecerem a verdade, porque o Deus desse século, que é o diabo, 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, cegou a visão espiritual, para que eles não vejam, para que eles não sejam iluminados pelo Evangelho de Cristo, para que eles não sejam salvos. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas não estão salvas? Existem inúmeras, que dizem que são de Cristo, que já confessou a Cristo, mas não são salvas, porque vive uma vida demasiadamente relaxada, uma vida na carne, uma vida que realmente não condiz com a verdade. Então, o interesse de Paulo era pelas almas, é o mesmo interesse que eu tenho aqui, pelas almas, para que você se converta, para que você seja um crente como eu. Você acha que eu queria ser crente? Claro que não. Imagina, eu odiava a crente. Eu odiava a crente. Eu odiava. Eu odiava a crente. Mas não tinha conhecimento da palavra. É lógico que eu odiava. Eu era uma besta. Era uma besta fera, não tinha conhecimento. Mas quando eu encontrei uma pessoa que ela pregou o Evangelho, e quando eu entrei na igreja pela primeira vez, de lá para cá eu não saí mais. E hoje as tradições que eu tinha lá atrás já foi sepultada no mato do esquecimento, lá na imersão das águas, e o ressurgimento de uma nova criatura, de uma nova doutrina do mistério de Deus, que é Cristo, na sua vida e na minha vida. Isso é lindo. A coisa mais linda é uma pessoa que se converte a Cristo, que ela coloque a Cristo como seu pastor, só serve a Ele e não há acessórios, não há adesão a outros. Louvado seja Deus. O versículo de número 13 diz assim, o mistério de Deus que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quando você fala ciência, aqui fala conhecimento. Cristo, que é o mistério de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque aquele que conhece a Cristo, ele se liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é mesmo? Aquele que prossegue para Cristo, ele muda a sua mentalidade, muda a sua maneira de viver, tem uma visão paradoxa deste mundo, é diferente, é algo antagônico a este mundo. Nós estamos seguindo rumos como peregrinos rumo à pátria celestial. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome de Cristo. O versículo 4 diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, se Paulo está admoestando os colossenses, porque alguém estava interferindo, não estava? Alguém estava interferindo. Alguém estava falando outra coisa que não era o evangelho que Paulo pregava. Então, digo isto
para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque, o verso 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ou seja, Paulo não estava presente ali. Paulo no corpo físico não se fazia presente, quanto ausente no corpo, contudo em espírito. Paulo estava em espírito, juntamente com a igreja. Estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Da vossa fé em Cristo. Então Paulo está falando: ninguém deixa se levar por palavras de persuasão, palavras de filosofia, palavras de doutrina, de arte. A única doutrina que nós pregamos é Cristo. Cristo. Não existe outra. Quando Paulo estava lá na cidade de Filipos, quando o carcereiro queria tirar a vida, o que o carcereiro falou para Paulo? Ele falou: não faça tal, porque todos nós estamos aqui, ninguém saiu, ninguém fugiu. Senhor, então o que é necessário para que eu seja salvo? A resposta foi imediata: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então a mensagem do Evangelho é Cristo, é o arrependimento. Pedro, quando pregou lá na festa de Pentecostes, a Bíblia fala que através da mensagem de Pedro, quando o Espírito de Deus desceu e ali eles foram revestidos do Espírito, quando aquela palavra entrou nos corações daqueles judeus, eles perguntaram: então o que é necessário, o que nós temos que fazer para nós sermos salvos? Aí Pedro respondeu: credes no Senhor Jesus Cristo, arrependei-vos, credes no Senhor Jesus Cristo e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependimento, batismo, são doutrinas bíblicas. A doutrina do batismo, do sepultamento, das águas, desceu e ressurgiu, morreu e voltou. Vai falar aqui em Colossenses isso aqui também. Então, a doutrina cristológica, cristocêntrica, ninguém nos engana, porque Cristo já fez a obra na nossa vida. Glória a Deus. O versículo número 6, Paulo fala sobre o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Paulo tinha um desejo no seu coração para que eles progredissem no sentido espiritual. Então, uma igreja que ela cresce na doutrina espiritual, que ela conhece a palavra, ela vivencia a palavra, nós vamos rebater o mal com a palavra de Deus, e através da palavra de Deus nós vamos crescer na espiritualidade, nós vamos crescer na fé, nós vamos crescer no conhecimento de Cristo. O versículo 6 diz assim: como pois recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Você recebeu o Evangelho de quem? Foi de quem? De Cristo. Paulo está dizendo: como pois recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Não volte para outro rudimento, não volte para outra doutrina falsa. Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graça. Então, se nós recebemos a Cristo pela fé, como nós nascemos em Cristo, assim nós vamos andar nele, conforme a doutrina que Ele nos ensinou. Qual é a doutrina que Cristo ensinou? Então segue ela. A doutrina apostólica, não é a doutrina romana, não é a doutrina do Espiritismo, não é a doutrina de Karl Marx, não é a doutrina do mundo do sistema comunista capitalista, né? Não é a doutrina dos operadores do direito, é a doutrina de Cristo, que liberta, que salva, que transforma, que
que muda o caráter, que batiza o homem no Espírito Santo, que salva o vil pecador, que levanta o homem do pó, tira das sarjetas, levanta, coloca a palavra profética na boca dele, transforma ele, faz dele uma atalaia para a glória do seu nome. Esse é o Evangelho. Evangelho de mudança. Os crentes ficam 20 anos na igreja, muitos eles não mudam. Tem muito crente na igreja que está perdendo a salvação. Vem com religião. Não existe religião. Religião foi algo inventado por homem. Cristo não é religião. Cristo, Ele é o Salvador. Cristo sobrepuja doutrinas humanas, filosóficas desta terra. Cristo é Senhor. Cristo é Deus, o Verbo vivo de Deus. É Deus encarnado, é Deus que ressuscitou, é Deus que nós adoramos, é Deus que nós servimos, que adoramos, que colocamos na tábua de nosso coração. Cristo, nossa doutrina é Cristo. Louvado seja Deus. Aqui no versículo número 8, Paulo fala sobre a divindade de Cristo. Cristo Deus. O versículo número 8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. As filosofias humanas, elas vem uma doutrina humana e levanta outra e contesta aquela doutrina humana. Levanta um filósofo, o filósofo vai lá e contesta a doutrina do outro, e assim vai as filosofias humanas. Só que a doutrina de Cristo, ela é incontestável. A doutrina de Cristo é infalível. É tão infalível que eu estou aqui há 34 anos. Já tentei sair de tudo que é forma, mas não consigo sair. A doutrina de Cristo é irresistível. A graça de Cristo é irresistível. O favor que Deus fez a nós é irresistível. A oferta de Deus para a minha vida e para a sua vida, aleluia, é irresistível. E aqueles que aceitam a graça, o favor de Deus, eles são bem-aventurados, eles são felizes. Aqueles que aceitam a doutrina de Cristo e a sua palavra, eles têm direção, eles têm conhecimento da ciência, eles têm conhecimento das riquezas infinitas de Cristo, eles têm conhecimento para onde eles vão, aonde eles estarão num futuro bem próximo. Louvado seja Deus. E as ciências humanas, né? O que elas indicam? Apenas coisas terrenas, filosofias vãs, sutilezas e assim por diante, né? Então Paulo está dizendo bem claro, porque isso estava acontecendo, né, na igreja de Colosso, tendo cuidado para que ninguém vos faça preso por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. O verso 9 fala sobre a divindade de Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude habita em Cristo, da divindade. Cristo é a divindade, é o Deus que se fez carne. É o Deus que veio no ventre da mulher. É o Deus que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da mulher. Aleluia. É o Deus que cumpriu a missão de morrer na cruz do Calvário. A morte de cruz era o pior de todos os castigos. Era somente aqueles que morriam na cruz por pecado capital. Somente aqueles transgressores. Era a pena de morte dada pelos romanos. Era a pior coisa do mundo.
É a profecia de Isaías 53 que se cumpriu lá no Gólgota. Capítulo 53 de Isaías descreve que Cristo foi moído por nossas transgressões. Deus o fez enfermar. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Glorifique o nome dele, que ele merece a honra, ele merece a glória, ele merece o louvor. Ele é Deus do céu, é Deus da terra, é Deus debaixo da terra. Lá na eternidade, lá no paraíso de Deus, os anjos se inclinam a ele, os seres viventes se inclinam, as criaturas criadas de ordem espirituais adoram a ele. Aqui na terra todos vão ter que dobrar o joelho e confessar que é Deus. As potestades, os principados, os demônios se curvam diante dele e diz que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Quando aqueles demônios que estavam no Gadareno, quando Jesus se aproximou, o demônio veio trazendo aquele rapaz e se prostrou diante dos pés do Rei da Glória. E o demônio falou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viestes nos atormentar antes do tempo. E Jesus: cala-te e saia dele. E o demônio saiu, e aquele moço voltou às suas faculdades psicológicas, à sua psique, à sua razão, e a sua vida espiritual voltou como ela foi feita por Deus, na ordem natural. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te libertar, Deus quer te salvar, Deus quer fazer uma obra na sua vida. Mas para que essa obra seja completa, você precisa permitir. Como o Senhor falou para a igreja poderosa de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na casa dele, cearei com ele e ele ceará comigo. É preciso uma legalidade no mundo espiritual para que Deus atue. É preciso que você permita para que o Espírito Santo possa tomar conta do seu ser, tomar conta da sua vida, fazer uma obra. Nesta noite Deus quer curar as tuas feridas, seja lá espirituais ou seja lá físicas. Nesta noite Deus quer operar o espiritual na tua vida. Deus, com a sua mão invisível, com a sua mão misteriosa, Ele quer colocá-lo lá nessa chaga maligna e arrancá-la, aleluia, e operar sem bisturi. O Senhor quer fazer uma modificação radical nas tuas estruturas psicológicas, nas tuas estruturas físicas, porque Ele está dizendo: toda a plenitude corporalmente habita em Cristo, que é a divindade. Louvado seja Deus, que é o Senhor, que é o Rei da Glória. Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, os portais celestiais se abrem, porque vem o Rei da Glória. Cristo é o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Cristo é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que coisa linda, né? Linda e confortante. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque Ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. Estais perfeitos nele. A gente só alcança a perfeição em Cristo, né? Por quê? Porque em Cristo a gente olha para Ele e pratica o que Ele praticou. Como se fala aqui: estais perfeito nele, é porque a gente adora Cristo. Se antigamente o cara matava, hoje o cara não mata mais. Se antigamente ele era um ladrão, hoje ele não rouba mais. Hoje ele é um santo, né? Foi como você contar o Zaqueu. Se hoje ele era um prostituto qualquer, hoje ele não é mais. Hoje ele é um homem, hoje ela é uma mulher que adora a Deus, porque através de Cristo a perfeição em Cristo habita em nós. Estais perfeitos nele. Então em Cristo nós rejeitamos o pecado.
Em Cristo nós rejeitamos as propostas do mundo. Então nós não aceitamos e não fazemos adesão ao mundo, mas sim nós fazemos adesão a Cristo e ao seu reino. Ora bem, Senhor Jesus Cristo. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Lembra que eu falei que é principado e potestade? Principado, está falando de demônios, né? Principado, potestade, são seres angelicais da maldade, e também os principados celestes que existem nos céus, e que eles são ordenanças de Deus, são espíritos ministradores para a nossa vida, para nos defender. Então Cristo é o cabeça, louvado seja Deus. Cristo é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Está em Cristo perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Cristo manda em tudo, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão que é Cristo, né? Não modifique o teu corpo, né? Não danifique o teu corpo, né? Não, porque o teu corpo é o templo do Espírito. Então a Bíblia fala que a nossa circuncisão é no nosso coração, né? Não é nas referências da lei, né? Não é na religiosidade, não é nos sacrifícios das religiões, não é nos pensadores da religião, né? Hoje nós estamos circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, na circuncisão que é Cristo. Hoje nós adoramos e fazemos tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele nós estamos firmes nesta fé, nessas pisaduras, e ninguém impede um adorador de adorar. Não tem como, né? Mesmo amordaçado ele adora, ele glorifica. Aleluia. Então está dizendo que Cristo é o cabeça de todo o principado e toda a potestade, no qual nós também estamos circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos, né, no despojo da carne, mas na circuncisão que é Cristo. Os sacrifícios dos ritos, dos rituais já passaram. Agora nós vivemos de fé em fé. Verso 12: sepultados com ele no batismo. Sepultados com ele no batismo, quando aceitamos a fé na doutrina, estamos sepultados no batismo, somos ali emergidos nas águas e voltamos regenerados, voltamos com uma nova perspectiva de vida, e sabemos que somos estrangeiros, forasteiros e peregrinos nessa terra estranha, a qual nós almejamos uma pátria que não é feita por mãos humanas, cujo arquiteto e o artífice é o Senhor. Tem um monte de gente que ouvindo aí. Só que não dá um like em cima, está toda vida, né? E tem de curioso me ouvindo aí. Curioso, vai, mete um dedinho aí e dá uma curtida, né? Faz um comentáriozinho, tem um monte de curioso. Eu estou falando para os curiosos de oposição, né? Tem gente de Deus aí que está ouvindo a palavra e está se alimentando. Louvado seja Deus. Daqui eu enxergo bem. Se eu tirar o óculos daí, daqui eu enxergo mais ainda, né? Esse óculos não seu, né? Não gostei muito do bicho, não. Fica meio embaçado olhar para frente. Louvado seja Deus. Então, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O batismo é uma expressão, é uma doutrina que nos ensina como o homem é imergido, e ali ele é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e ele levantado simboliza que ele morreu, é uma espécie de sepultura, como Cristo esteve 3 dias no seio da terra e ressuscitou. Então nós queremos dizer para o mundo que hoje nós pertencemos a Cristo.
Cristo, que hoje nós fomos ressuscitados pela fé, como está escrito aqui, no poder de Deus, pelo Espírito Santo, que ressuscitou dos mortos o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós cremos, por isso que nós permanecemos, por isso que nós suportamos tanta prova, tanta luta. Mas onde está teu Deus? Meu Deus está no céu, meu filho, está no céu, eu estou na terra. E um dia o labor dessa vida acabar-se-á e nós seremos transportados para o reino celestial. Tudo é o tempo, tudo está no time, fica tranquilo. Deus está no comando de tudo, Ele é Senhor, aleluia. Nós somos sepultados com Cristo, aleluia, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu lembro quando eu fui me batizar, no dia, acho que foi 9 de maio de 1993. Foi quando eu fui batizado lá na Represa do Sete, lá naquele mesmo lugar, 9 de maio de 1993. Eu fui o primeiro da casa a aceitar Cristo e ser batizado, e Deus me deu o dom lá no ventre da mãe, não tem como, né? Você já vinha lá no ventre, e eu tive uma visão. Quando eu estava batizado, Deus me deu uma visão que eu via fogo cair do céu. E o fogo que caiu do céu, quando caía no mar, na pastagem verde, não queimava o mar, caía nas pessoas, mas não queimava as pessoas. E como eu não tinha entendimento, eu achava interessante, caía na água e evaporava. Aí, certa feita, eu perguntei para o irmão, o que significa? Eu tive uma revelação, Deus me mostrou isso. Ele falou, Deus já te mostrou que esse fogo que caiu do céu é o fogo do Espírito Santo. Isso aí é o Espírito Santo. Deus vai te batizar no Espírito Santo. Deus vai te colocar como ministro na casa dele. Vai ser uma profecia para a sua vida. Nesses dias você vai ser batizado no Espírito Santo. E interessante que nós fomos numa vigília, e a vigília de verdade, né? Antigamente os crentes eram crentes de verdade, que hoje está difícil, viu? Nós fomos para a vigília na igreja e terminou lá 1h da manhã, fomos para a casa da irmã Judite, falecida irmã Judite. Estava eu, a irmã Judite, a falecida irmã Áurea. Conhece a irmã Áurea? Conhece a irmã Áurea, a irmã Judite. O Abraão, lembra do Abraão? O Abraão, eu, a irmã Áurea, a irmã Judite, as duas já dormem em Cristo. Eu, o Abraão e as duas senhorinhas e as duas filhas da irmã Judite. E ali na casa dela nós entramos e começamos a fazer uma oração, todos deu a mão, e subitamente veio uma brisa de leve, e essa brisa tocou no meu rosto, e eu achei estranho, porque a casa estava fechada, né? Estava um calor tudo fechado. Então onde que veio a brisa? Não tinha a casa de laje, estucada, e daqui a pouco eu senti um perfume, e eu perguntei para as irmãs, para a irmã Áurea, no espiritual na época, e ninguém sentiu. Falou, não, meu filho, esse cheiro que você está sentindo aí é a presença do Espírito Santo. Eu falei, irmã, e essa brisa? É o Espírito Santo, ela vai tocar em você. Quando ela falou assim, aí o vento tocou de novo e eu caí. Quando eu caí, eu levantei falando línguas estranhas, variedades de línguas estranhas. Não é essas coisinhas que é um negócio extraordinário. Estava eu e o Abraão está vivo hoje. A Vilma e a Viviane estão vivas para testificar, né? Em 1993. A visão que eu tive, o irmão interpretou, e não deu nem 2, 3 vezes, Deus fez essa obra. Aí eu comecei a pregar o Evangelho e testemunhar das grandezas de Deus. E até hoje não parei. E já tentei parar. Já quis desistir muitas vezes, mas Deus não deixou. É igual lá no Getsemane, né? O Getsemane, a prensa do azeite, né? Jesus orando, já fui prensado várias vezes, mas graças a Deus que o Senhor poupou minha vida. Louvado seja Deus.
O versículo número 13 diz assim: e quando vós estáveis, é assim que fala, mortos nos pecados, antes de Cristo. Quando você estava sem Cristo, quando você não aceitou Cristo, você estava morto no seu pecado, e na incircuncisão, incircunciso, pecador, que é incircunciso, miserável, filisteu, que se levanta contra o exército de Deus vivo. Quando nós estamos na incircuncisão da nossa carne, da vossa carne, como diz aqui, vos vivificou, versículo número 13, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, perdoando todos os nossos pecados, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, na incircuncisão da nossa carne, nos vivificou, aleluia, juntamente com Ele, perdoando-nos todas as ofensas, todos os pecados, havendo riscado a cédula que era contrária, que era contra nas suas ordenanças, riscando a cédula que era contrária nas suas ordenanças. Lê de novo, Carlos. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A lei, ela era impotente para salvar. Quando nós estávamos na incircuncisão, buscávamos outros deuses, outras fontes que não era Cristo. Quando nós estávamos em outras doutrinas, né? Quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, né? Jesus nos perdoou, havendo riscado a cédula que era contrária nas suas ordenanças, na ordenança da lei, da letra da lei. Cristo atirou do meio de nós e a destruiu na cruz do Calvário. Aquilo que era contra a tua vida foi destruído na cruz. Se você é um crente legítimo, se você aceitou a Cristo como Salvador, todos os teus pecados foram perdoados, todos, sem exceção. Aí você vê alguns ignorantes falando assim: não existe pecado e pecadinho. Pecado, né? Já viu um povo falando assim? Pecado, como que pecado é tudo igual se for jumenta? Quem te falou isso? A natureza do homem já é uma natureza adâmica. Cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem as suas manias, seus costumes, suas culturas, né? Eu sou nordestino, então eu sou meio esquentadão quando eu falo uns negócios pesados, mas isso é cultura. Isso aí não é pecado, sua jumenta. Isso é cultura, é personalidade da pessoa. Aqui está falando de pecado original. Quando você estava afastado de Deus, você era um adúltero, você traía sua mulher, você era um adulto, hoje você não é mais. Você era um ladrão, hoje você não é mais. Você era um assassino, matou, você foi um homicida, hoje você não é mais. Está falando disso aqui. Diz aqui para você entender, seu burro. É disso que Deus está falando. Existem pecados que são para a morte, e esses pecados a gente não deve nem orar por essas misérias, exceto se ele se humilhar. Aí você vê as pessoas falando bobagem: ah, mas ele não pode falar isso, não pode, porque é como burro, não entende o que eu entendo, você não conhece o que eu conheço, você não é Bíblia, você não conhece as Escrituras. Então a Bíblia define aquilo que afasta o homem de Deus e aquilo que liga o homem a Deus. O que afasta o homem de Deus é o que? A desobediência. Desobedecer. Não foi o que aconteceu lá no Éden? Olha, essa fruta tu não comerás. No dia que tu comer,
tu morrerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal que está sendo, tu não vai comer. No dia que tu comer, tu vai morrer. Ela vai a miserável falar, transgride. Lá vai o miserável falar e transgride. Aí o que foi necessário? Que Deus enviasse seu Filho na plenitude dos tempos, sob a lei, nascido de mulher, para cumprir a obra de Deus e derramar o seu sangue carmesim. Derramou na cruz do Calvário, e todos aqueles que se achegaram a Ele, todos aqueles que o confessaram, Ele lhe perdoou, e tudo aquilo que era contrário contra as ordenanças, a lei falava não faz, você fazia, a lei falava não pode, você fazia. A Bíblia fala que quando você se arrependeu, você aceitou Cristo, o sangue dele te purificou, e o teu pecado Cristo cravou na cruz. Cravou na cruz. Você entendeu, cara? Entendeu? Agora o crente ele vai continuar pecando? Não. O crente que era adulto fala, não. O crente fala, não mata mais. Agora o pecado do cara ficar bravo, dá esse besta, rapaz. Ai, que eu não vou ter mais gente. É cada tipo de gente, né? Não lê a Bíblia, cara, não tá. Você explica. E eles querem viver do jeito deles, da maneira deles. Então Paulo está corrigindo o povo aqui. E sabemos que são poucos que querem a correção, são poucos que querem a verdade, mas eu não vou deixar de continuar pregando a verdade. Seja quem for que vir aqui vai ter que ouvir a verdade, querendo ou não, quem quiser vai embora, mas a verdade eu vou continuar falando, porque quando eu terminar a minha carreira, porque quando eu me apresentar a Deus, eu vou ter que prestar esclarecimento disso que eu estou pregando. Então eu não quero ser mais um lobo aí para me ferrar e perder a eternidade por causa de pouca coisa. Então Cristo, Ele nos perdoou, cravou na cruz. O verso 15 diz: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si. Cristo humilhou os demônios através da sua morte na cruz e ressurreição. Cristo despojou os demônios e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Cristo manietou toda a maldade, toda a mazela. O versículo 16 fala que as cerimônias, o rito cerimonial, são sombras das coisas futuras e aponta para Cristo, aponta para o Senhor Jesus Cristo. O verso 16 diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Pode comer, meu filho. Não pode comer isso, pode. Ninguém vos julgue pelo comer, não pode dizer. Não pode comer carne disso, pode comer. Você não pode comer carne sacrificada a ídolo. Se você saber que é do ídolo, você não vai comer. Mas então a opa, sai para lá, sai. A ídolo não. Mas Paulo está dizendo: ninguém vos julgue por comer ou pelo beber. Meu filho. Tudo que você faz tem que fazer para a glória de Deus. Isso você tem que lembrar. Não estou mandando você encher o. Entendo o que eu estou falando aqui, né? Estou mandando você comer o boi inteiro, não. Estou falando para você entender. Tudo que você quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Senão você está pecando. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, dia do Pentecoste, dia de Páscoa, são sombras das coisas futuras que cumpriu-se em Cristo. Se você comemora, dane-se, se você eu não comemoro, entendeu? Eu não te julgo, você também não me julga, não tem necessidade, problema teu, faz. Agora está fazendo certo, eu sei que você não está fazendo. Você não está comendo a amargosa, você não está comendo um cabrito assado, você não está ficando em tenda 7 dias, então você não está cumprindo a verdadeira palavra. Então pode fazer o que você quiser.
por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Os sabatistas o sábado não pode fazer nada no sábado. Ué, se você faz, é problema seu. Eu não te julgo, pode fazer. Se eu não faço, você não pode me julgar. Porque isso é sombra. Cristo é maior do que todas essas coisas. E tudo se cumpriu em Cristo. Da lua nova ou dos sábados. Né? Nos sábados os judeus não trabalham. Eles não trabalham, mas não vai trabalhar. Né? A lei, então, a gente não pode julgar por essas coisas. Cristo é na sua vida. Você está na retidão, você está na integridade. Todas essas coisas era culto cerimonial, eram cerimônias de coisas futuras que apontam para Cristo. Se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Hoje você, o crente, ele vive pela fé. Veja o que diz o 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, nós pertencemos a Cristo, não aos ritos, não às cerimônias. Ninguém vos domine, versículo 18, ninguém vos domine a seu belo prazer, com pretextos de humildade e culto dos anjos. Os caras estavam cultuando os anjos, né? Eu posso já repreender essa doutrina de culto aos anjos. Os anjos não aceitam culto, sabia disso? Eles aceitam culto. Por que você acha que eles não aceitam culto? Né? Quando as pessoas iam se curvar diante dos anjos, a gente fazia os caras se levantar. Né? Então havia no meio da igreja dos Colossenses alguém que implantou esse negócio de culto aos anjos, metendo-se em coisas que ele não viu, coisas que não sabe. A gente fica se metendo em coisas que não é para ele, fica dando palpite, mas ele não sabe. Estando debalde inchado na sua carnal compreensão, compreendendo errado, falando errado, sem entendimento. Você falar de uma coisa que você não domina, você é um ignorante. Agora, se você falar de algo que você domina, a gente tem que louvar realmente ele, realmente ela está falando de algo que eles dominam e conhecem. Agora o camarada vem querer dar palpite de uma coisa que ele não domina, que ele não sabe nem onde está a ponta do nariz dele. Essa pessoa se torna o quê? Ignorante. Eu vi um pastor muito famoso, ele já está com 80 e poucos anos. E tem aquela música do Paulo Seixas, Cowboy Fora da Lei, né? E ele fala assim: Deus me livre, eu não quero morrer. O coitado foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo, não quero morrer pendurado numa cruz. Quer dizer, o miserável, na sua ignorância, ele na sua santa ignorância, nessa ignorância, nessa maldade, isso foi maldade, porque ele aplicou essa palavra com respeito a Cristo. Tem um jeito que o miserável morreu sem pânico, morreu sem rir, né? Então a gente tem que, né? Aí o pastor falou, infelizmente, pessoas na sua ignorância abrem a boca para falar da divindade, aí o resultado são essas coisas. Então a gente tem que ter cuidado, principalmente quando for mencionar as coisas de Deus. Quando a gente mete o pau na doutrina falsa, porque a gente sabe que é falso, mas o evangelho é verdadeiro. Então a palavra está sendo pregada, essas pessoas estão inchadas na sua carnal compreensão, sem entendimento. Versículo 19: e não ligado à cabeça. A cabeça é Cristo, a qual todo o corpo, a pessoa não está ligada ao corpo, a cabeça é Cristo, a qual todo o corpo é a igreja, provido, organizado. A igreja tem que ser organizada, a igreja organizada pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, em aumento de conhecimento da esfera espiritual. Nós vamos conhecer. 20. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos sentimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Então alguém estava colocando esses rudimentos dentro da igreja. E Paulo está protestando para os irmãos não fazerem isso, abandonar. Você lembra que no começo Paulo falou que ele combateu pelos crentes de
Laodiceia, os crentes de Colossos, porque existiam esses doutrinadores falsos no meio da congregação, querendo mudar a ordem, o culto, a culto a anjos, a rudimentos, guardadinhos, a comidas, a bebidas, a ruas novas, assim por diante. Então Paulo fala que tudo é pela fé e o único assunto é Cristo. O crente é só Cristo, não tem outro assunto. Cristo fez isso, está certo. Cristo não, está errado. O que diz é a palavra. Tais como não toques, no verso 21, tais como não toques, não proves e não manuseis. Tem muito cara que quer manipular as pessoas e fala: ó, você não pode fazer isso. Isso que eu quero dizer em sentido espiritual, entendeu o que eu estou falando? Né? Porque a gente já está aqui há muito tempo, a gente sabe. Sempre tem uns loucos que penetram no nosso peito, sempre vai ter. E eles ficam com o tempo. Com o tempo os loucos ficam e não vão embora. Né? Uma hora tinha uma irmã que tinha um cabelo comprido, daqui a pouco ela falou que não podia cortar o cabelo, outro dia chegou o cabelo. Um dia o cabelo estava tudo branco, tudo branquinho. E ela foi lá e pintou de loiro. Um dia pintou de preto. Aí um dia falou que Deus falou com ela que não pode mais pintar, tem que ser branco, tem que ser natural. Aí fica cobrando os irmãos para fazer a mesma coisa. Você já viu isso? Você já viu que o cara não pode fazer isso, não sei o quê, isso é pecado. Aí você vai ver a vida do miserável, é mais pecado. Então, a Bíblia está dizendo: não toqueis, não proveis, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, seguindo os preceitos de doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Tem muita doutrina que parece que tem aparência de alguma coisa, mas não é nada. Em devoção voluntária, humilde em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, cuidado com as filosofias, cuidado com as heresias, cuidado com o falso pregador, os pregadores de mentira, os lobos que estão aí enganando a muitos, e a palavra está sendo pregada. Então, não há desculpa. Todos têm o seu momento e a sua hora. Todos, quando partirem desta terra, não terão desculpa de Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Pai por mais essa chance que Ele nos deu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, assim como teu filho, o apóstolo Paulo, teve esse grande combate, meu Pai, com os colossenses, com os laodicenses, com os irmãos destas comunidades cristãs, a qual muitos disseminavam, meu Pai, doutrinas falsas, onde enganavam as pessoas e tiravam, meu Pai, elas do foco que é a adoração ao Senhor. Meu Deus, que aqui nesta congregação, nesta humilde congregação, meu Pai, o Senhor possa levantar essas pessoas, o Senhor possa levantar este povo, meu Pai, que busca a Tua face com adoração, que busca a Tua face com sinceridade, com honestidade. Livra os Teus filhos, as Tuas filhas dos lobos cruéis. Livra a Tua igreja, meu Pai, das sutilezas deste mundo caído, das doutrinas filosóficas que enganam, meu Pai, as pessoas e levam elas à ruína e à destruição da sua alma. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, como ministro da Tua palavra, eu quero orar juntamente com o meu povo nesta noite, meu Pai, que busca a Tua face, que adora o Senhor na beleza de Tua santidade, porque o Senhor que começou a Tua obra, o Senhor é poderoso, meu Pai, para aperfeiçoar esta obra. O Senhor é poderoso para tocar nesse coração. Espírito Santo, o Senhor é poderoso para quebrar
é essa parede de separação. Ó Pai, somente o Senhor que pode tirar essas dúvidas destes corações, meu Pai. Somente o Senhor que pode convencê-los que Cristo é o